Pois bem, meus amigos, nesse final de semana bastou o Neymar falar que o árbitro do jogo estava de Chico para acontecer aquele festival clássico. Feministas dando botes com o bumbum na TV e na internet. Porque olha só que maravilha. Pode xingar o juiz, pode mandar tomar naquele lugar, pode fazer teatrinho. Agora, se disser uma expressão que não foi aprovada pelas militantes do sovaco cabeludo, imediatamente os morteiros anais começam a ser disparados ao vivo. Mas, para a tristeza das inimigas, aqui estou eu e hoje nós iremos assistir juntinhos ao surto coletivo que ocorreu e desmascarar ponto a ponto cada uma das asneiras que as feminazi vomitaram. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Vamos começar contextualizando a treta, matéria do Globo. Misógino e repudiável. Oh, meu Deus! Neymar é criticado pela imprensa internacional depois de fala machista. Criminoso! Neymar criminoso. Jornais estrangeiros, para vocês verem como não é uma coisa só no Brasil, geralmente eu recebo comentário: eu não aguento mais o Brasil. Infelizmente, isso é no mundo inteiro, ó. Jornais estrangeiros ainda relacionam polêmica com possível não convocação para a Copa do Mundo. Olha o nível. E o que de tão criminoso este bandido ilícito falou? Vamos aqui pegar a frase dele. Ele fez um clássico, reclamou, o jogador toma cartão e reclama do árbitro no fim do jogo. Oh, quem poderia imaginar? Mas ele usou a expressão que não foi aprovada pelas militantes do sovaco cabeludo. Aqui, ó. Sávio é assim, acordou meio de Chico. Esse foi o crime do Neymar, eu não tô brincando. Eu acho que vocês viram, né, porque a internet toda tá falando sobre isso, mas enfim, caso não tenham visto, foi esse, nossa, meu Deus, esse horror que ele falou. Aí tem outra matéria aqui também do Globo, nossa, ficou indignadíssimo. Por fala machista, Neymar pode ser punido com jogos de suspensão às vésperas de convocação. Entenda, o jogador reclamou do árbitro ao fim da partida, dizendo que acordou de Chico. E aí, quem vai ser punido, na verdade, são todos os torcedores que gostariam de ver o Neymar jogando. E o pior é que isso já aconteceu com um zagueiro, há um tempo atrás. Um zagueiro que foi misógino. Oh, meu Deus! Ele falou, botaram uma mulher pra pitar. Pode chamar de filho da qualquer coisa. Mas dizer que a mulher que tá Chico... meu Deus, aí não pode. E ele levou 12 jogos de suspensão e multa. Gente, imagina o prejuízo para o clube, para os torcedores, para todo mundo, por causa dessa palhaçada feminista que quer censurar as pessoas porque não gostou da piadinha, não gostou da expressão. E aí vem a melhor parte, porque disso aqui eles não reclamam. Depende da pessoa que fala, né? Tem um bloquinho de carnaval que chama Mulheres de Chico. Ok, elas usam as músicas do Chico Buarque, então tem um duplo sentido. As músicas do Chico Buarque e as mulheres de Chico, que é a expressão para quando mulheres estão menstruadas. Nossa, meu Deus, que ofensivo. Então rouba o celular para tomar uma cervejinha, mas não diz que a mulher tá de Chico. Vamos aqui, então, essa daqui, a feminista da Cazé TV, chata. Vou até parar no meio de vez em quando para comentar, porque isso daqui, assim, tomem um estomazil, vamos lá. E aí, militante, o que foi que aconteceu? Pereira, e aí a gente pode colocar o assunto em duas prateleiras diferentes. A crítica ao Sávio, ela é pertinente, né? O Sávio, na visão dele, não fez um bom jogo, e aí tem coisas do campo que a gente não vê, né? A dificuldade, às vezes, de falar com o árbitro muitas vezes indisponível para isso, aí você fica mais revoltado ainda. A menção ao Sávio estar de Chico é o problema da fala, né? Ai, meu Deus! Podia dizer que ele tava de ovo virado?
E a Erika Hilton, pode dizer que a Erika Hilton tá de ovo virado? Ou não, não pode também? A gente tem que pedir autorização antes. E aí eu vou convidar o chat também, que geralmente nessas horas tem muita dificuldade de entender, né, o nosso ponto de vista. É porque é chato, militante e não tem como entender mesmo. Eu só me solidarizo com o chat da Cazé TV que não entendeu o que ela disse, é chata. Eu não sei se todos sabem o que essa expressão representa, né? Mas ela representa o fato de quando uma mulher está menstruada, né? E o Chico, ela é uma expressão banida já, né? Porque tem cunho muito... Quem foi que baniu? Que não fui avisada. Baniram a expressão de Chico. Eu não fui avisada. Você sabia? Por quê? Quem é que baniu? Onde é que tá essa... Fizeram uma lei? Também tá na lei da misogininha? Muito machista, porque Chico vem de chiqueiro, de coisa nojenta, de como se a mulher, né, numa situação de Chico, ela não prestasse. Não. Peraí, só um pouquinho. Menstruação, a gente não pode dizer que é algo assim limpo. Eu não botaria a minha boca num absorvente usado. Se a senhora quiser, daí fica a seu critério. Eu não colocaria. Acho meio sujinho, sim, pra ficar lambendo ali, colocando a boca. Agora... falar que porque o Neymar usou essa expressão, ele quer dizer que as mulheres são sujas, assim, eu fico pensando, se o Neymar quisesse lá namorar com a namorada dele falasse assim, amor, hoje não vai dar, tô de Chico. Eu acho que ele não ia nem se importar. Aliás, eu acho que se importar com isso é porque faz amor com o Bubu, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui com a dona feminista. E aí eu sei que todas as vezes que a gente entra nesse debate é bem cansativo do lado de cá também, mas meu convite né, pra gente entender. Essa é uma expressão que não pode ser usada, né? Então... Por que não pode? Porque tu não quer, porque tu não gosta. E ela não gosta, rainha, imperatriz do mundo, ninguém pode falar porque ela fica nervosa. Me economiza, coisa de mimadinha. A gente não está aqui debatendo liberdade de expressão, porque ela é uma expressão machista. Não é uma expressão machista. Tu acha que é uma expressão machista e quer impor a tua vontade sobre todo mundo. E todas as vezes que as pessoas têm que se dirigir a algo ruim no futebol, trazem uma mulher, né? Trazem uma expressão pejorativa para mulheres dentro do contexto. E aí, para a gente parar de falar sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas veem no chat, militante, lacradora, chata pra caramba. Então vamos fazer um combinado? Eles não fazem mais isso e a gente também não reclama mais. Eu acho... Então, assim, vamos combinar assim, vocês calam a boca, que daí eu falo sobre outro assunto. Enquanto vocês falarem o que eu não gosto, eu vou dar chiliquito. Tá tudo bem, pode dar o chiliquito dela, desde que eu também possa dar o meu chiliquito por causa disso tudo. Tá todo mundo dando chilique aqui. Acho que isso é um bom comum acordo. Eu gosto. Né? Porque a gente só precisa falar sobre esse assunto quando alguém comete, né, dá uma declaração como a do Neymar ontem. É bem cansativo. Hoje eu não vim disposta a falar sobre isso, mas eu não me curvo, né? É uma escolha que eu fiz, então... Então aguenta, coração. Então se foi a escolha que a senhora fez, a senhora aguente. A senhora tem a liberdade de expressão para falar todas essas suas asneiras. E a gente tem a liberdade de expressão para dizer que a senhora está sendo chata para um caramba. É isso que a senhora está sendo. Estou aqui mais uma vez dando a minha cara para bater e dizendo que não. O Sávio não estava de Chico ontem. O Sávio... A gente sabe, isso foi uma força de expressão, é uma figura linguística, que esquerdista não entende muito. Figura linguística, foi uma força de expressão. Todo mundo sabe que o árbitro é homem, portanto não tem útero, né? Não tem peleleca, não tem, ele não fica de Chico. Foi só uma expressão, uma força de expressão para dizer que ele acordou de ovo virado. Aí podia usar o ovo virado, não sei, fiquei com a dúvida. Ele fez uma partida ruim porque ele é um homem e que comete erros. E ele deve ser questionado, ele deve ser criticado pelo trabalho dele. Não porque, né, ele está, enfim, dentro de um contexto pejorativo que envolve uma situação da mulher, sabe? Ai, que chata! Mas teve a chata da Globo também. Vocês acham que a Globo poderia ficar para trás? Essa daqui foi chata só por 30 segundos, pelo menos. Vamos lá. O que aconteceu, minha senhora?
O Neymar usou uma expressão ultrapassada para se referir ao período menstrual de uma mulher. Quando você diz que alguém tomou uma decisão ruim porque estava de chico, nas entrelinhas você está dizendo que uma mulher não consegue agir de forma racional quando está menstruada. Além disso, tem outra coisa que fica implícita também. Se o árbitro tomou uma decisão de chico, ele cometeu um erro que só uma mulher cometeria. Ou seja, se acaba menosprezando a mulher. É sutil, mas a gente não pode normalizar isso no futebol. Minha senhora, a senhora caprichou nessa, a senhora foi além do alcance, Thundercats, a visão além do alcance, assim, ó. Se ele falou que o árbitro tá de chico, é porque ele cometeu um erro que somente uma mulher poderia cometer. Meu Deus do céu, análise retirada do orifício rugoso. Mas assim, por que vocês não reclamam, por exemplo, com os sites médicos? Eu vou abrir aqui um site médico para fazer um negócio que vocês detestam muito, descrever a realidade. Como é que funciona biologicamente uma mulher? Na TPM, ela dá alteração. Eu dou alteração. Inclusive, os homens com quem eu lido, eu já aviso assim, hoje estou na TPM. É muito legal, porque eles ficam me bajulando, me tratando como uma princesa, porque eu não posso ficar irritado, senão eles sabem que correm risco de vida. Eu funciono assim. Respondam aí, mulheres do chat. Vocês avisam também que estão de TPM, como vocês são tratados. Mas assim, médico, tá? Médico, o que eles dizem? A TPM é um conjunto de sintomas físicos e psicológicos. Então, sim, eu não tomo decisões importantes nesse período, porque geralmente eu tomo decisão errada, que eu tô meio impactada por causa dos hormônios. E aqui tem o site médico. É um conjunto de sintomas físicos e psicológicos. Isso acontece. Que surgem vários dias antes do início da menstruação e geralmente acabam algumas horas após o fim do primeiro dia de menstruação. E tem um transtorno, algumas mulheres ainda ficam um nível acima, porque tem um transtorno disfórico pré-menstrual, que obviamente tem tratamento e tudo mais, que é uma forma de TPM na qual os sintomas são tão graves que interferem no trabalho, nas atividades sociais ou nos relacionamentos. Então, assim, isso que o Neymar falou, que o árbitro estava irritadinho, que ele estava de chico, foi uma piadinha, não tem nada de machista e descreve uma realidade, porque as mulheres, quando elas estão nesse período, elas ficam um pouquinho com a cabeça balançada. Inclusive, juridicamente, em alguns casos, isso pode ser usado como atenuante. Olha um site jurídico aqui pra vocês, porque daí disso aqui vocês não reclamam, né? Ai, disse que tá de chico, mas aí quando serve pra beneficiar, pra usar como atenuante, aí tá válido. Ó, aí aqui eles falam que é o objetivo do artigo, um artigo científico, mostrando que a síndrome pré-menstrual acarreta alterações físicas e psíquicas em mulheres e, por consequência, alertar para que essa doença, daí é o transtorno, né, que é uma forma mais grave da TPM, mas na TPM já causa esse transtorno, que isso possa ser analisado no julgamento. Inclusive, trouxe um caso concreto em que houve o atenuante porque a criminosa estava com a síndrome pré-menstrual grave. Tá aqui, BBC. Fui acusada de tentar dar cabo da vida da mãe. Ela tentou desviver a própria mãe até ser diagnosticada com a síndrome pré-menstrual grave. Aí não tem problema falar que tá menstruada, né? Vamos só ler o comecinho para entender o que aconteceu, ó. Aos 18 anos, a Nicola colocou fogo na casa da família. Ficou um pouco alterada, colocou fogo na casa. Quando a sua mãe estava lá dentro. Ainda bem que a mãe conseguiu escapar, mas a Nick foi para o banco dos réus acusada de tentar aí desviver a mãe e quase pegou 15 anos de prisão. A sua defesa alegou o quê? Síndrome pré-menstrual, né? Aqui, claro, num caso bem mais agravado, mas o normal da mulher, ela fica um pouquinho alterada. Mais conhecida como TPM. O caso dela fez história na Inglaterra por ser a primeira vez que a TPM foi usada como fator atenuante de condenação. A mulher botou fogo na casa. Aí não pode dizer que ela estava um pouquinho alterada, que senão... Ai, machismo! Machismo, constatar a realidade é machismo. Desde então, a síndrome foi usada como atenuante nos tribunais em vários casos de desvivamento, infanticídio, homicídio culposo e muitos outros crimes. Então, juridicamente, clinicamente, sabe-se que sim, há uma oscilação hormonal que afeta o psíquico. É claro que as mulheres têm consciência do que fazem durante a TPM, isso aqui são casos mais graves, né, que devem ter um tratamento,
Mas as decisões, geralmente, que eu tomo nesse período, elas não são muito acertadas. Então, eu tenho consciência disso. Acompanho que o meu ciclo, deixo para tomar essas decisões depois. Aviso todos os homens. Sou tratada como uma princesa, ganho muito chocolate, porque eu não sou chata. Chata, que nem essas feministas militantes, que com essa militância só atrasam o lado das mulheres. As feministas odeiam o feminino e atrasam o lado das mulheres, dificultam a vida das mulheres e usam essa militância para encher o saco e fazer doutrinação. Olha só isso aqui. Com a primeira reitora mulher, a Unesp terá um programa para discutir a masculinidade com professores e alunos. A dona Maísa assumiu o cargo em 2025, tendo como um dos principais compromissos o enfrentamento à violência de gênero. A instituição enfrentou casos de grande repercussão de denúncias de assédio sexual, de assédio de professores contra alunas. Então, em vez de lutar por uma punição do assediador, porque é um indivíduo que faz isso, elas punem todos os homens, como se todos os homens fizessem isso. Não sei que homens que tem na família dessas senhoras assim, mas na minha família os homens não fazem isso. Eles tratam muito bem as mulheres e não é justo punir a sociedade toda porque tem um maluco descompensado. Então tem que lutar para que as mulheres possam ter instrumentos de defesa que tornem a sua força igual ao homem, porque sem um instrumento de defesa entre uma mulher e um homem não tem chance. A única chance, se o pervertido entra na casa de uma mulher e ela tá sozinha, a única chance que ela tem de sobreviver é se ela tiver ali uma arma para se defender. Mas elas não querem. Não, direito de defesa para mulher não, muita violência. Vamos fazer o quê? Condenar tudo que é masculino para ter homens afeminados e depois na internet reclamar que falta homem no mercado, porque é isso que eu tô vendo acontecer. E aí a gente reviu recentemente o episódio lá da lei da misoginia e agora as escolas terão licença plena para ensinar ideologia de gênero com o nome de combate ao feminicídio, porque é isso que eu estou vendo acontecer. Atenção, Câmara dos Deputados, isso aqui não pode passar. É assim, o passe livre para ensinar ideologia de gênero na sala para ficar uma militância ainda pior do que já temos, porque temos no momento, né? Tá aqui a matéria, ó. Escolas terão conteúdo de prevenção à violência contra a mulher. Qual que é o conteúdo? Não é aumentar a pena para abusador, para quem roubou celular de mulher, para assaltante, acabar com a progressão de pena, deixar os bandidos na cadeia, dar a condição da mulher se defender. Não. É dizer na escola que, a masculinidade tóxica, oh meu Deus, os homens acham que são mais fortes do que as mulheres. Como eles podem pensar isso? E aí, quando saiu a aprovação dessa lei, foram correndo fazer checagem de notícias, porque a gente falou assim, olha, empresários vão parar de contratar mulheres. Por quê? Não pode interromper a mulher, que é mansplaining. Não pode não sei o que dizer que tá de chico, porque não sei o que lá. Tem um vídeo que o TJ, o Tribunal Superior do Trabalho, postou no seu perfil oficial, que assim, se disser que uma mulher é melhor para organizar eventos, é machismo. Então assim, não pode falar, não pode interromper, não pode contrariar. Eu não gostaria de ter um funcionário assim. Não gostaria. E aí eles disseram que é mentira, que a lei da misoginia não vai causar desemprego, pois já está causando. Olha isso. Empresário decide demitir 150 mulheres e substituir por homens para escapar de processo. Não, parabéns aí aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos que já estão estragando a vida das mulheres que são femininas por causa dessa militância feminista. Aliás, eu sempre dou uma dica aqui para as mulheres, que agora vai ficar mais difícil, tomara que esse absurdo não seja aprovado, mas assim, diante da possibilidade do absurdo ser aprovado, já tem empresário tomando a atitude. Então, mulheres que queiram fazer uma renda extra aí, entre 2 e 5 mil reais, eu sempre deixo uma dica de um sistema 100% validado, sistema FSA. Não precisa aparecer na internet, não precisa saber falar inglês, não precisa mostrar o rosto, trabalha aí da sua casa, faz uma boa graninha extra de 2 a 5 mil reais, não é milagre para ficar milionário sem trabalhar, é trabalho sério, produto validado e uma boa renda extra pode ser para homens também, não temos essa discriminação, mas em especial agora as mulheres que estão precisando, tem um link aqui embaixo, clica, vai ganhar acesso a 3 aulas gratuitas para saber melhor do que eu tô falando. E por fim, temos aqui uma cena clássica. Olha isso daqui. Vem os jogadores ali, vamos assistir de novo.
Os jogadores estão ali, claro, prestando atenção do jogo, não viram a bandeirinha mulher. Aliás, na minha opinião, é um crime colocar uma mulher. Olha ali a situação. Imagina se isso pega em cheio. Porque por mais que as feministas façam a militânciazinha delas, a realidade se impõe. Os homens têm muito mais testosterona do que as mulheres. Ponto final. Não tem como dizer que não. Então, eles têm músculos mais fortes, muito mais força, a perna deles é maior, o coração, o pulmão, tudo. Imagina pegando em cheio. Poderia ter machucado seriamente essa bandeirinha que tá lá, porque é militância. Ai, a gente tem que ser bandeirinha no jogo dos homens. Coloca no jogo das mulheres, porque ela não corre tanto risco. Uma bolada, um chute de um homem. Pega uma bolada na cabeça de uma mulher, pode matar um homem também, né? Mas de uma mulher, muito mais grave ainda. Então, assim, apenas parem com essa militância chata que só serve para jogar contra as mulheres. O feminismo odeia as mulheres e faz de tudo para atrasar a vida delas e destruir a masculinidade e a testosterona que as mulheres femininas tanto amam. Então, assim, não é que o homem é machista e agride as mulheres. Não, isso é um criminoso, isso é um idiota. Homem de verdade trata a mulher que nem princesa. E vocês devem ser umas recalcadas que nunca conheceram um homem de verdade. Mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber o que vocês acham. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!